Bom dia a todas, todos, todes. A gente começa então, depois de vários avisos de daqui a pouco a gente começa. A gente finalmente começa então o mini curso A Tradução no Ensino-Aprendizagem de Línguas Adicionais, um olhar contemporâneo. Vou já começar então informando, né, que essa gravação, essa videochamada está sendo gravada porque esse curso vai ficar depois disponível no YouTube do Neclit. A gravação vai ser colocada lá posteriormente, então a gente não está em uma live no momento, mas peço então para vocês que, se não quiserem que a imagem de vocês apareça depois no YouTube do Neclit, que desliguem a câmera. Mas se tiver algumas pessoas voluntárias que queiram permanecer de câmera aberta, eu agradeço imensamente. Quem dá aula sabe que faz muita diferença ver algumas carinhas, né? Para a gente saber que a gente está conversando com pessoas de verdade. Eu vou deixar aqui o link do canal do YouTube do Neclit. Se vocês puderem se inscrever, por favor, agradecemos muito. Dizer também que esse curso faz parte do projeto Conectando Culturas, que é um projeto desenvolvido em rede com a proposta do NECLIT, mas da qual participam várias outras universidades e vários outros professores, então esse curso integra essa programação. E eu agradeço muito ao NECLIT, ao projeto Conectando Culturas, especialmente à professora Patrícia Petterli pelo convite e por disponibilizar também toda a infraestrutura. Aproveito para mandar para vocês a lista de presença de hoje. Deixa eu pegar aqui o link. A lista de presença de hoje é uma lista de presença e de pesquisa. Então, eu peço, por favor, que vocês preencham tudo que vocês puderem preencher. Só é obrigatório responder as perguntas de múltipla escolha. As outras vocês podem voltar, inclusive a lista de presença, como eu aproveitei para fazer uma lista de pesquisa, vocês podem fazer respostas mais discursivas, mas vocês podem voltar à lista depois para escrever. Então, se quiserem agora responder só as questões de múltipla escolha, para a gente poder já discutir o resultado ao vivo, eu agradeço, e aí depois vocês podem posteriormente editar. Estou aqui ainda aceitando participantes. Bom dia, Amanda. Desculpa Sim. te interromper, mas é que eu estou no celular, eu não estou achando onde eu consigo acessar esses links. Se alguém puder me ajudar, eu Eu, agradeço. Obrigada. tá. Eu mandei no chat. Agora eu confesso que não lembro como funciona como é a interface do Zoom no celular. Alguém sabe? Pode ajudar a Rejane? Está na parte de baixo, na barra, está escrito chat, é só apertar aí. Tá, obrigada, eu vou procurar. Bom, na pior das hipóteses, na próxima semana eu faço também um QR Code, que aí eu coloco na apresentação para todo mundo acessar. Bom, então podemos começar. Obrigada a todo mundo que está ajudando a Regiane a acessar a lista de presença. Eu vou ficar aqui com a tela aberta, então vocês vão me ver fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, porque eu estou ao mesmo tempo ministrando o minicurso e gerenciando a sala. Então a gente vai. Eu tenho que ficar por conta também de colocar pessoas, mutar pessoas que por acaso esqueceram o microfone ligado e estão fazendo barulho, etc. Tá? Então, se eu tiver
mexendo demais o olho e a cabeça é por isso. Infelizmente, a gente não tem tempo para todo mundo se apresentar. Eu adoraria que tivéssemos. Gosto de conhecer o percurso de todo mundo. Gosto de poder entender também, né, de onde cada um está falando, qual é o ponto de partida, qual é também o ponto de chegada almejado pelo curso. Mas eu li, pelo menos, a apresentação que vocês fizeram, a breve apresentação que vocês fizeram na lista de presença, e posso dizer de uma vez que a gente tem um público bastante diverso, né? A gente tem pessoas que estão começando a carreira como docentes, a gente tem pessoas que estão no começo da formação, a gente tem pessoas que já são professoras há bastante tempo, tem estudantes da UFSC, da UFF, tem estudantes de outros países, isso na lista de presença. Então, já peço desculpas para quem foi meu aluno nos cursos de graduação da UFSC, dizer que pontualmente algumas coisas vão ser repetitivas, mas vão ser repetitivas principalmente porque eu quero, nesse encontro, estabelecer um ponto de partida comum. Então, esse encontro talvez tenha coisas que repitam, algo que vocês já estudaram comigo, mas os próximos encontros prometo que não vamos ter. Eu mandei de novo o link do Instagram do canal do YouTube do Neclite e a lista de presença para quem pediu. Bom, vou me apresentar brevemente, então. Meu nome é Amanda Bruna de Mello, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Estudei na UFMG, fiz graduação, mestrado, doutorado lá. Sou formada em licenciatura, tanto português e francês, como português e italiano. Então, as reflexões que eu faço, partem dessa experiência como professora de italiano e de francês, mas como aluna de outras línguas também. E eu vou tentar, o máximo possível, não me referir apenas ao ensino de italiano e apenas ao ensino de francês. Então, esse é um curso que quer mesmo partir de uma reflexão teórica sobre o papel da tradução no ensino-aprendizagem de línguas adicionais, para que a gente possa chegar numa aplicação prática dessas discussões. Então, a ideia aqui é atuar para a formação de docentes que já estejam atuando no mercado ou que ainda estejam se formando, tá? Por isso, então, a gente tem também, deixa eu passar aqui. Então, hoje é esse breve panorama histórico. A gente vai discutir um pouco das abordagens de ensino de língua estrangeira, bem resumidamente, porque a gente não teria tempo de chegar na tradução se a gente fosse fazer isso de forma mais profunda. E hoje, então, a gente consegue colocar esse ponto de partida comum. Na próxima semana, sempre às quartas-feiras, né? Sempre às 10, a gente fala então da tradução intralinguística ou da retextualização, a depender do nome que cada abordagem vai dar para essa prática, para esse tipo de atividade, e das atividades de análise linguística contrastiva. Então, a gente vai falar de, digamos, exercícios que olham mais para a estrutura da língua. No terceiro encontro, a gente fala da tradução literária, da potencialidade da tradução literária como ferramenta para a ampliação da competência intercultural e do plurilinguismo. E no dia 24, a gente discute propostas de atividades didáticas que vocês vão preparar. Esse é um minicurso de 8 horas, que tem 30 participantes agora, mas tem 50 pessoas inscritas. Então, evidentemente, não é obrigatório preparar a atividade para conseguir o certificado. O certificado vai ser entregue a todo mundo que comparecer a 75% dos encontros, ou seja, se vocês quiserem certificado, vocês podem faltar a um encontro e apenas um encontro, não mais que isso. E também não teria condição de, enfim, vincular a conclusão do curso à apresentação de uma atividade, etc.
Isso é menos uma atividade obrigatória e mais uma atividade que eu convido vocês a fazerem para praticar, para tentar mesmo fazer essa ponte entre as reflexões teóricas que a gente vai fazer e a prática docente presente ou futura de vocês. Então, depois a gente repete e fala de novo sobre isso, mas essa atividade que a gente vai discutir no último encontro, ela é voluntária, absolutamente voluntária e não obrigatória, inclusive porque a gente não teria tempo de discutir atividades feitas por todo mundo, né? Então eu vou pedir que a gente tenha 4 ou 5 pessoas ou grupos, 4 ou 5 atividades. Quem quiser apresentar, já souber que quer apresentar, pode me escrever, a gente combina isso por e-mail. Imagino que todo mundo que está aqui tenha meu e-mail, porque eu mandei o link para vocês hoje de manhã, certo? Então, é uma apresentação de no máximo 20 minutos, que pode ser preparada para, pensando no ensino de qualquer língua adicional, inclusive de português. Eu só peço que, como aqui a gente tem um grupo bastante diverso, que vocês, né, preparem a explicação e que seja possível entender a atividade em português, né? Isso não é um curso em que todo mundo fala a mesma ou as mesmas línguas adicionais. Então eu peço que, mesmo que a atividade seja voltada ao ensino de língua adicional, diferente do português, que a explicação, a apresentação, etc., sejam feitas em português. E também peço que quem quiser apresentar fale no máximo 20 minutos e seja bem respeitoso com o tempo, porque o que nos interessa principalmente é conversar, falar a respeito. Então também já aviso que a gente vai conseguir conversar mais em conjunto, principalmente no último encontro. Eu não vou deixar o microfone de vocês ligado, eu estou mutando todo mundo que entra. Não por autoritarismo, mas só para a gente conseguir acompanhar. Mas, por favor, participem quando quiserem, tá? Podem me interromper, podem levantar a mão. Como eu estou aqui na função de olhar o chat, autorizar a entrada de pessoas na sala, passar o PowerPoint e etc., pode ser que eu não veja uma mão levantada. Então, me interrompam, tá? Fiquem à vontade. Vocês vão ver que na lista de presença tem algumas perguntas bem básicas que eu queria olhar com vocês ainda no fim do encontro de hoje, para entender um pouco como está, então, a situação da tradução na prática de sala de aula que vocês têm vivenciado como professores e como estudantes. Bom, a gente vai começar, então, o nosso encontro de hoje a partir desse texto do Wilson Leffer, do método ao pós-método, a evolução no ensino de línguas, só de fato para a gente fazer esse pequeno panorama ao longo, pequeno panorama da história das diversas abordagens e dos diversos métodos de ensino. Evidentemente, a gente não vai falar de todos, a gente vai mencionar apenas os que têm mais relevância num cenário brasileiro, mas no cenário ocidental como um todo. E queria só discutir alguns conceitos importantes antes da gente passar, de fato, para cada abordagem. A gente vê esses dois termos sendo usados um pouco indiscriminadamente, tanto método como abordagem, quando a gente está falando de ferramentas e pressupostos teóricos que orientam a prática docente do ensino de línguas adicionais. A gente vai tender a preferir o termo abordagem, porque ele é um termo mais abrangente, que engloba os pressupostos teóricos, enquanto o termo método ele é mais restrito e ele fala mais da norma de aplicação desses pressupostos teóricos. Existe uma diferença feita por alguns estudiosos da linguística aplicada entre aprendizagem e aquisição. Não sei se vocês estão familiarizados com
com essa distinção, a aprendizagem seria tudo aquilo que eu faço um esforço consciente e ativo para aprender. Então, se a minha professora de francês me explicou o que é o passé composé, o passado composto em francês. Falou, ele é formado pelo auxiliar, pelo presente do verbo auxiliar, ser ou haver, mais o particípio passado do verbo principal, etc. E a partir dessa explicação e da prática, eu aprendo a fazer o passé composé em francês. Esse é um processo de aprendizagem. Se, ao contrário, eu vou passar 3 meses no Canadá, por algum acaso, e eu ouço as pessoas falando j'ai mangé, por exemplo, e eu começo a usar j'ai mangé, esse é um processo de aquisição, porque eu não fiz esse esforço consciente e com uma explicação metalinguística também, embora a explicação metalinguística não esteja necessariamente presente nos processos de aprendizagem, mas porque eu então aprendi pelo contato, eu fiz então uma aquisição. É óbvio que a gente não tem situações apenas de aprendizagem e apenas de aquisição, é muito difícil que a gente tenha situações 100% de aprendizagem, 100% de aquisição, mesmo num contexto de aprendizado dentro de uma sala de aula, existe coisas que a gente simplesmente adquire por contato com a língua que a gente está estudando, e mesmo num contexto de imersão sem aula de uma língua, existem coisas que a gente aprende porque falantes se corrigem, falantes explicam, a gente, né, tem dúvidas, pergunta coisas, etc. Mas esses são, então, os dois mecanismos que participam do processo geral de começar a aprender e passar a falar, escrever, etc. Uma língua adicional. Eu estou usando o termo língua adicional, que eu não coloquei aqui, que era para eu ter colocado, peço desculpa, e não língua estrangeira, apenas por considerar que esse é um termo mais abrangente. O termo língua adicional, ele está falando de uma língua que eu vou aprender a mais, além daquela que é a minha língua materna. O termo L2, que vai aparecer algumas vezes também, ele nasce num contexto em que as pessoas têm a língua 1, que é a língua materna, e elas vivem, pelo menos uma parte da vida delas, em L2. Então, é um termo muito usado em contexto, por exemplo, de imigração, porque as pessoas falam a L1 materna e vão para outro lugar e precisam começar a falar L2, mas a gente vê uma expansão desse termo, né? Cada vez maior. Então, já existem trabalhos publicados que não consideram a L2 apenas num contexto em que as pessoas vivem uma parte da vida usando essa língua, mas em contextos mais gerais. E o termo língua estrangeira é um termo que eu vou tentar evitar, embora esse seja um termo muito arraigado, muito presente inclusive no nosso departamento, etc. Porque a gente sabe que num mundo globalizado e num mundo em que as pessoas falam cada vez mais línguas adicionais, pelo menos em parte, é muito complicado chamar toda a língua que não é a língua materna predominante de um território de língua estrangeira, né? Indução e dedução, a gente está falando de dois processos lógicos, mas dois processos que podem basear também a aprendizagem de língua estrangeira. O processo de indução é um processo no qual a gente observa os fenômenos e, a partir dos fenômenos, a gente tenta depreender algumas regras. E o processo de dedução é o contrário, é o processo em que a regra está dada
e a gente vai, então, aplicá-la aos diferentes fenômenos. Normalmente, os dois processos fazem parte também das aulas de línguas adicionais, mas existem abordagens que vão privilegiar atividades indutivas e abordagens que vão privilegiar atividades dedutivas. E os termos habilidades e competências, que para efeitos desse curso eu não vou distinguir, mas existe também uma distinção, dizem respeito a aquilo que a gente consegue fazer numa língua que a gente está aprendendo. Então, é uma habilidade falar, é uma habilidade ouvir, é uma habilidade escrever e é uma habilidade ler. A gente vai ver várias terminologias para isso, as pessoas vão falar de 4 habilidades, 2 passivas, 2 ativas. Existem muitas críticas a essa visão de que a leitura e a escrita são a leitura e a compreensão são atividades passivas, porque de fato, né, a gente precisa fazer um esforço também para compreender, seja por escrito, seja ouvindo, né? Então existem bastante críticas, eu não gosto também de usar esses termos, habilidades passivas e ativas. Existem teóricos que vão falar de habilidades de produção e habilidades de recepção, que eu acho que faz mais sentido, porque quando a gente ouve, a gente está predominantemente recebendo, mas fazendo o esforço de receber, né? E aqui eu também vou evitar falar em 4 habilidades, porque a gente vai ter, por mais que essas sejam as mais consolidadas, as habilidades que normalmente orientam a preparação de aula, os materiais didáticos, os currículos, as provas de proficiência, etc. A fronteira entre uma e outra e a quantidade de habilidades também vai depender de teórico para teórico, a gente vai chegar nesse assunto mais para frente. De toda forma, é importante a gente ter em mente que as habilidades ou competências são isso, são as capacidades que a gente tem de fazer, produzindo ou fazer, recebendo em uma língua adicional. Existem teóricos que vão separar também, vão entender que a habilidade de produção é uma, a habilidade de conversação é outra. Enfim, não nos interessa entrar aqui em cada uma dessas divisões, mas entender que as habilidades são então esses conjuntos de saber fazer numa língua. A tradução, imagino que isso não seja novidade para ninguém. Já foi o centro do ensino e da aprendizagem de línguas adicionais. A abordagem da gramática e da tradução já foi a abordagem dominante no cenário de ensino-aprendizagem de línguas adicionais. Ela tem origem no Renascimento como abordagem, mas evidentemente a tradução já era praticada desde antes, já era praticada desde antes também como método de aprendizado. E ela consiste basicamente em aprender uma língua adicional. Aí está sempre língua estrangeira, porque eu estou me referindo ao texto do Leff, é o termo que ele usa no texto dele. Consiste em aprender uma língua adicional através da minha língua 1, através da minha língua materna. Então, se eu sei português, eu vou aprender japonês, por exemplo, a partir do português, com explicações em português, e pouco a pouco eu vou ganhando mais vocabulário e vou aprendendo as regras gramaticais do japonês, por exemplo. Evidentemente, essa abordagem tem uma ênfase na escrita e ela é predominantemente dedutiva, porque então você explica primeiro para depois exercitar, e ela consiste em 3 passos essenciais: a memorização de uma lista de palavras, o conhecimento das regras para juntar essas palavras em frases e exercícios de tradução e versão, com o privilégio da terminologia metalinguística e do domínio das regras e das exceções a essas regras.
O objetivo geral, pensando também na origem, na época de origem dessa abordagem, né, era principalmente a apreciação literária e cultural. Agora que a gente menciona essa abordagem em 2024, parece absolutamente datada e parece que não faz sentido, porque é muito limitada, etc. Mas ainda é uma abordagem muito praticada no ensino de línguas antigas. Eu estudei latim, quando eu estudei latim foi pelo método, pela abordagem da gramática e da tradução. Então, o livro tinha lá, você vai aprender agora o caso nominativo em latim. O caso nominativo é isso, as palavras terminam assim. E agora traduza essas frases. E aí a gente traduzia e depois fazia a versão do português para o latim. Então parece que a gente está falando de uma coisa de outro mundo, mas ainda é a abordagem mais comum para o aprendizado de línguas antigas. Aí ela é menos inconveniente para as línguas antigas, justamente porque no aprendizado de grego, latim, de grego antigo, né, de latim, de sânscrito, etc., é muito mais importante, de fato, a escrita, né? É, e essas línguas, elas continuam a ser ensinadas e aprendidas principalmente para apreciação literária e cultural. Então, não é uma contradição usar uma abordagem hoje em dia. Mas ela é bastante limitada, imagino que seja óbvio, para o aprendizado de línguas que a gente pretenda falar, por exemplo, né? Acho que não precisamos dizer ponto a ponto por quê. Bom, em seguida, a gente tem aqui algumas atividades desse método. Então, a gente tem, por exemplo, listas, né, de vocabulário com a tradução. Aqui ainda, como é um material voltado para o aprendizado do inglês, a gente ainda tem pelo menos não chega a ser uma transcrição fonética, mas é uma indicação da pronúncia, né? Mas do lado, a gente tem direto a tradução das palavras, não tem uma definição na própria língua. Tem uma explicação de gramática, que até tem o título em inglês, mas a explicação está em português. A forma afirmativa do partitivo em inglês é some. Não se traduz geralmente em vernáculo. Já então, com a regra de tradução, não apenas a, a regra gramatical, né, mas como a gente traduz, e depois algum exemplo. Emprega-se diante de qualquer substantivo, evocando a ideia de quantidade. Com a fala em inglês, she had some ink, e a tradução em português, ela tinha tinta. Vocês conseguem perceber pela ortografia que é bem antigo, né, esse livro. A mesma coisa quando a gente tem um quadro gramatical, esse quadro gramatical vai ter a tradução para o português, não apenas de cada verbo, mas também do, dos conceitos gramaticais, né? Então é bem voltado para o desenvolvimento da metalinguagem gramatical. Então eu preciso saber o que é um past tense, mas também o pretérito imperfeito. E vocês percebem que se eu não sei o que são esses conceitos, a minha aprendizagem fica prejudicada, né? E por fim, exercícios. Versão para traduzir do inglês para o português e tema para traduzir do português para o inglês. Quando eu estudei latim era o contrário. Era tema para traduzir do latim para o português e versão para traduzir do português para o latim. E hoje em dia, quem usa a palavra versão para separar da tradução, usa mesmo mais no sentido de tradução da língua 1 para L2 do que o contrário. Em seguida, surgiu a abordagem direta, já no início do século XVI, mas ela vai ganhar muito mais adeptos já no final do século XIX, início do século XX.
A escola que até hoje existe e que é, acho que a mais famosa da abordagem direta é a Berlitz, que tem que é justamente uma reação à abordagem da gramática e da tradução. Para a escola Berlitz e para as escolas que usam a abordagem direta, você aprende L2 pela L2, com horror à tradução, usa-se gestos, imagens, desenho, mímica, o que for preciso para evitar o uso da L1 em sala de aula. Por mais que a abordagem direta em si ela já não tenha mais tantos adeptos hoje em dia como já teve, ela ainda assim acho que está presente, especialmente nisso. Eu acho que todo mundo conhece um professor, uma professora que não fala português em sala de aula de jeito nenhum e recorre ao método que for para evitar a tradução. Eu, quando tento fazer isso, dá sempre errado, porque eu desenho muito mal, então não dá certo. E quase todo mundo, na verdade, que tenta fazer isso dá errado, porque em algum momento um colega que entendeu vai traduzir para a sala inteira, né? Bom, a ênfase da abordagem direta é na língua oral, com uso de diálogos, a tentativa de integrar as quatro habilidades. É uma abordagem indutiva que privilegia o contato com a língua estrangeira e não a explicação de regras gramaticais para o aprendizado. E ela sempre teve dificuldade de se expandir. Por mais que existam expoentes famosos, como a própria Escola Berlitz, a abordagem direta ela acaba criando um certo distanciamento, uma certa resistência de alguns estudantes, mesmo de alguns professores, que acham muito difícil, especialmente em níveis iniciais, abolir a L1 da sala de aula, né? Isso acaba criando um filtro afetivo mais alto e dificultando o engajamento dos estudantes, às vezes o próprio engajamento do professor, enfim. Não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de filtro afetivo. Sim, passando muito brevemente também, porque eu não estou vendo o rosto de todo mundo. O filtro afetivo seria justamente esse mecanismo que facilita ou dificulta o aprendizado a partir dos afetos. A gente sabe que o que a gente sente, como a gente está motivado, se a gente tem simpatia pelo professor, se a gente tem traumas, tudo isso influencia a nossa disposição para aprender. E o filtro afetivo, então, é esse filtro que, quanto mais alto, quer dizer que eu tenho mais dificuldades por motivos da ordem dos afetos. Quanto mais baixo, eu tenho mais predisposição, mais facilidade, mais disposição para participar, para me engajar nas atividades, também porque os afetos estão facilitados. Dando exemplos muito, muito básicos, se, por exemplo, isso pode acontecer, né? Isso aconteceu no mundo e ainda acontece. Se, por exemplo, eu sou filha de uma família de migrantes, então eu sou a primeira geração nascida, digamos, neste território brasileiro. E eu sempre fui repreendida quando eu falava a língua dos meus pais em casa, porque para uma integração funcionar melhor, por motivos de ordem econômica, social, meus pais queriam que eu aprendesse português perfeitamente, não falasse a língua materna deles. Se eu sou sempre repreendida e quando eu tiver, sei lá, 15 anos na escola, eu começo a aprender uma língua estrangeira e algo desse professor lembra a atitude de repreensão dos meus pais, meu filtro afetivo vai ser mais alto, por exemplo. Se, por outro lado, eu sou migrante, etc., na mesma situação, mas sempre tive um ambiente em casa de
acolhimento do plurilinguismo. Talvez eu tenha um filtro afetivo mais baixo para aprender línguas em geral. E aqui eu estou dando exemplos complexos que envolvem a história pessoal, etc. Mas pode ser também um simples gosto, não gosto desse professor. Gosto desse professor, meu filtro afetivo vai ser mais baixo. Não gosto desse professor, meu filtro afetivo vai ser mais alto. Odeio gramática, tenho pavor de aula de gramática, pavor de aula de gramática de português na escola. E aí vão falar em gramática numa língua adicional que eu estou tentando aprender, eu já começo a sofrer. Pode ser que eu não tenha dificuldade objetiva com aquele conceito, com o que está sendo explicado, etc. Mas o filtro afetivo, ele pode colocar barreiras para o meu aprendizado. E principalmente por causa também do filtro afetivo, a abordagem direta sempre teve dificuldade de se expandir, porque não é fácil se colocar em um contexto de aprendizado em que você não pode fazer recurso ao que é muito natural do ser humano, que é a sua L1, né? Aqui a gente tem exemplo de alguns materiais da abordagem direta, então a gente vê que tem uma imagem, é muito comum ter imagens, porque a partir dessa imagem a gente vai então aprender essas palavras, né? Eu estou vendo um menino que está sentado numa escrivaninha, escrevendo, estudando, tem uma janela, a janela está aberta, tem um, uma estante com livros, etc. Então a gente vai ver frases que vão descrever essa situação. O menino está no quarto ou no cômodo, ali está a porta, ali está a janela, ali estão a porta e a janela, ali está o teto e a parede, etc, etc, etc. Isso vocês imaginam que, lógico, o professor vai pegar essa imagem e vai apontar. Le garçon est dans la chambre. Voilà la porte, e aponta para a porta. Voilà la fenêtre, e aponta para a janela. Voilà la porte et la fenêtre, etc. E continua assim. Eu estudei, fiz um semestre de japonês com um professor que não era uma abordagem direta clássica, digamos, mas ele falava pouquíssimo português em sala de aula, pouquíssimo, não falava quase nunca. E é isso, ele precisava fazer o uso de fichas com imagens, gesticular, desenhar, etc. Funcionava, ele era um excelente professor. Eu acho particularmente muito difícil encarar o método direto, mas a dor de cabeça que dava com meia hora de aula, pelo nível de concentração que a gente precisa fazer, era surreal. Não sei se existe, nunca li nenhum artigo a respeito, tá, gente? É uma experiência pessoal. A dor de cabeça que dava era de outro mundo. E um método também que é bastante repetitivo. Então, eu acabei de ver o professor mostrando cada uma dessas coisas e eu vou responder essas perguntas. Où est le garçon? E aí eu tenho que repetir. Le garçon est dans la chambre. Où est la chambre? La chambre est dans une maison, etc. E eu vou aprendendo, então, não apenas o vocabulário, como também a formar frases a partir dessas estruturas. E a gente tem, então, aqui uma desvantagem. A gente tem a vantagem do contato com a língua que é objeto do meu estudo, né? Existe um contato frequente, uma alta taxa de repetição, que para alguns pode ser entediante, mas para outros pode ser positiva, porque reforça a memória. Mas eu tenho a desvantagem de não ter recurso para falar o que eu não aprendi em sala, né? Porque eu aprendo estruturas pré-definidas, e se eu quero falar algo que não está nessa estrutura, talvez eu tenha dificuldades. Bom, fazendo um pouco um parênteses, um desvio de curso. A gente tem, no fim do século XIX, o nascimento da abordagem para a leitura. Estou dizendo que é
um desvio de curso, porque aqui a gente estava falando na abordagem direta de uma abordagem que pretende desenvolver 4 habilidades. Quando a gente fala de abordagens para a leitura, a gente está dizendo de uma abordagem que quer privilegiar justamente a língua escrita, especialmente a habilidade de leitura. É o que hoje a gente chama de língua para fins instrumentais, né? Existe até hoje, inclusive, em geral, programas de pós-graduação têm provas de línguas para verificar justamente a capacidade de leitura, compreensão e tradução, ocasionalmente, porque o que interessa aqui é ser capaz de ler, né? Em geral, na abordagem para a leitura, existe uma ênfase na língua escrita com reformulação de regras gramaticais, uma exposição direta à língua e o predomínio do vocabulário, com o uso, inclusive, de estatísticas de frequência. Então, eu sei que esses são os 50 verbos mais usados em inglês, então eu vou começar a estudar por esses 50 verbos mais usados em inglês. A abordagem para a leitura, como ela surgiu, ela é bem diferente das didáticas de língua instrumental atuais, mas existe uma certa continuidade, uma continuidade principalmente no objetivo, que é o objetivo de tornar o estudante capaz de ler e compreender numa outra língua, e a gente entende que, né, é algo que ainda tem bastante utilidade hoje em dia e tem a limitação que às vezes, de fato, não é um problema, de não trabalhar outras habilidades. Estou dizendo que, de fato, às vezes não é um problema, porque, especialmente na academia, a gente sabe que tá tudo bem se eu preciso, se eu sei, só sei ler francês, mas eu só preciso ler artigos em francês, eu não preciso conversar com ninguém, isso não é um problema, não vai ser uma pesquisa, enfim. Na Segunda Guerra Mundial, nasce por objetivos bélicos mesmo. Nasce a abordagem audiolingual. Essa, sim, que teve mais sucesso do que a abordagem direta, uma espécie de reedição da abordagem direta, com ênfase na língua oral. Então, a gente ouve e fala primeiro, escreve e lê depois. Por quê? De novo, por motivos bélicos. Se você manda seus soldados para outro país, eles precisam primeiro saber, entender e falar. E depois, marginalmente, saber ler e escrever. O processo de nascimento da abordagem audiolingual é um processo em que, então, a gente precisava ensinar em larga escala para soldados que tinham a vantagem, aqui entre muitas aspas, de ter isso como tarefa profissional. Então, eles precisam, os Estados Unidos vai mandar soldados para a França. Os soldados que vão aprender francês no seu horário de trabalho como função profissional, certo? Então, a gente tinha longas horas de estudo de língua, com ênfase na língua do dia a dia e um uso de laboratório de línguas, com ênfase também na pronúncia do falante nativo. É uma abordagem que é muito influenciada pelo behaviorismo, então, que repete e premia, mas que principalmente tem pavor dos erros. Ela evita a todo custo que os erros sejam produzidos antes que eles sejam produzidos, acreditando que se eu produzo um erro, eu vou cristalizar esse erro. Que é mais fácil eu evitar a produção do erro do que depois eu corrigir. Luísa, vi que você levantou a mão. Oi, Amanda, tudo bem? Eu fiquei com uma dúvida. O que seria exatamente o uso do laboratório de línguas? Tá. Surge nessa época também essa sala, que é o laboratório de línguas, em que a gente consegue, principalmente, ouvir. Então, a gente tem materiais materiais, às vezes, gravações de falantes nativos, etc., que a gente pode ouvir.
Hoje em dia, que a gente tem computador, etc, etc, a sala laboratório de línguas, na UFSC ainda tem um, né, a sala 242, ou 242, mas em várias universidades ainda tem. Muitas vezes eram estações individuais, por exemplo, que os alunos conseguiam, com fone, ouvir individualmente e praticar sozinhos, então, a escuta. Isso hoje em dia parece ridículo, porque todo mundo tem computador, celular, etc. Então todo mundo tem um instrumental tecnológico necessário para fazer atividades individuais de escuta, por exemplo. Isso absolutamente não era o caso no meio do século XX, né? Eu não sei se vocês já foram na sala. A Tatiara está comentando que aprendeu italiano na fita cassete, então talvez ela tenha, de fato, ido nesses laboratórios de língua. Muitas vezes tinha um tocador de fita individual na mesa, às vezes até assim já parte da marcenaria do móvel. Todo a abordagem audiolingual permitiu todo um desenvolvimento, inclusive de mobiliário específico. Tatiara confirmou que é isso mesmo. Quem for da UFSC, recomendo a visita ao Laboratório de Línguas na Sala 242 do bloco A do CCE. É à esquerda, então passando a porta à esquerda, porque a gente consegue ver esse tipo de mesinha. Mas não só isso, né? O retroprojetor, o clássico, né? Aquele com a luzinha e as transparências, etc., que não eram tecnologias que as pessoas tinham em casa, obviamente. Então, quando eu tinha que dar aula, por exemplo, eu podia usar algumas dessas tecnologias, mas também, muitas vezes, os estudantes tinham tarefas que eles podiam realizar sozinhos, e que eles iam realizar sozinhos, majoritariamente, no laboratório de línguas. Rejane disse que conhece a sala. Ótimo. A gente tem encontros até o dia 24, se vocês quiserem, no dia 1º de maio é feriado. Então, não. Mas, enfim, depois a gente pode combinar de fazer uma visita para quem for da UFSC nesse laboratório. A gente volta, então, para a questão do behaviorismo. Eu estava falando de que era importante evitar erros, porque os professores, também chamados de planejadores, justamente porque os professores têm essa função de planejar as atividades que os alunos vão fazer, de analisar contrastivamente, então comparar língua 1 e língua adicional, para prever quais vão ser os erros possíveis. Então, eu sei, por exemplo, que vamos voltar naquele exemplo de partitivo. O partitivo em português, ele é não marcado, por exemplo. Né? Eu falo, eu vou comprar leite. Ou eu preciso, para fazer uma receita de crepe, eu preciso de farinha e de leite. Eu não marco que eu estou falando uma quantidade de farinha e de leite não especificada com nenhum elemento gramatical. Mas se eu vou falar isso em inglês, em italiano, em francês, por exemplo, eu preciso marcar isso como um elemento gramatical, né? Então eu já sei disso. Já sei que em português o partitivo é diferente de como ele é em francês. Então, eu já sei disso, nas atividades que eu vou levar, eu já vou preparar uma didática para esse ponto em particular, para que meus alunos nunca errem essa coisa. Porque a tendência natural talvez fosse fazer uso da gramática da língua materna. Então eu já olho para essa gramática e falo, não é assim. E faço o aluno repetir, 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 sem erro, até automatizar. O objetivo da abordagem audiolingual é o que eles chamam de superaprendizagem, ou seja, a automatização. Se eu aprendi e sei, mas eu preciso pensar um pouco, tenho dúvidas, etc., isso não é uma superaprendizagem e eu não cheguei ainda onde a abordagem audiolingual quer que eu chegue. Nessa abordagem também existe um privilégio muito grande da prática.
sobre a reflexão. Então, eu preciso muito mais fazer do que refletir. A gente tem algumas vantagens aí, talvez especialmente quando a gente está falando de pessoas que têm trauma de estudar gramática e de fazer reflexão metalinguística, mas a gente tem algumas desvantagens que são, se eu preciso praticar, eu dependo da memória, né? Eu tenho pouca capacidade de aprender uma coisa e transportá-la para outras, porque normalmente isso a gente faz com reflexões metalinguísticas. Além disso, tem um privilégio também do aceitável sobre o certo. Voltando, a gente tem todo um contexto que justifica isso, né? A gente precisa formar massas de soldados que saibam entender italiano, porque a gente vai mandar um batalhão para a Itália. Se eles não sabem falar certinho, mas eles conseguem minimamente comprar um macarrão no supermercado, tá valendo. Se eles conseguem minimamente pegar uma informação de alguém sobre os destacamentos nazifascistas que eles estão combatendo, tá razoável, né? E é aí que a gente vê se solidificar muito no ensino de línguas estrangeiras essa ideia de que comunicar é o importante. Eu só preciso comunicar. Eu não preciso falar certo. Eu não tenho nenhum problema com essa ideia em si, mas a gente sabe que depende muito, né? Se de fato eu vou para a Itália e eu preciso comprar um macarrão no supermercado, eu provavelmente não preciso sequer falar italiano para me fazer entender nessa situação específica de supermercado, né? Então, de fato, se eu falo italiano mais ou menos, não é um problema. Agora, vamos supor que eu vá, algo que vai acontecer, inclusive eu vou num congresso na Itália em maio e eu vou fazer uma apresentação, uma comunicação em italiano. Aí eu consigo comunicar, ainda que eu fale tudo errado, já não é tão adequado assim à minha situação, né? Eu vou estar numa situação em que falar majoritariamente certo é importante, ainda que eu esteja autorizada por não ser falante nativa a cometer alguns erros. Mas eu estou falando isso porque ainda acho que um senso comum bem consolidado em algumas abordagens, alguns influencers de língua, etc., de que não importa tanto assim você conseguir falar certo, importa desbloquear a língua para conseguir comunicar, vencer apenas a timidez. Aqui a gente tem algumas atividades da abordagem audiolingual. A IASIG, por exemplo, é uma escola bem famosa por usar esse tipo de abordagem, e tem uma ênfase em padrões linguísticos. Então, a gente vê que tem diálogos, mas os diálogos não são diálogos situacionais. A gente vai chegar nisso. A gente tem diálogos que são diálogos de repetir. Então, eu gosto de beber café. Você bebe leite? Eu bebo leite. Eu gosto de leite com café. Você gosta de chá? Não, eu não gosto. Então, essa repetição, eu vou perguntar, eu aprendi I like, I don't like, e eu vou repetir. I like tea, I like coffee, I like milk, etc. Ainda que este não seja um diálogo que faça sentido numa situação do dia a dia, né? E a gente vê que a tradução aqui está condenadíssima também. Deixa eu voltar um pouco para a gente ver que tem, inclusive, né, a gente tem esses padrões repetidos. I like beer, English, Spanish, tennis, soccer. Só que eu não vou falar I like beer, English, Spanish. Tá? I like beer, I like English, I like Spanish, etc. Então, eu vou repetir sempre esses padrões. A abordagem audiolingual, ela então é
importantíssima, porque ela revoluciona o ensino de línguas estrangeiras, realmente, assim, a partir da abordagem audiolingual, o boom que existe principalmente em relação à importância da escuta é enorme, mas, vendo os defeitos e limitações da abordagem audiolingual, desenvolve-se a abordagem comunicativa, que vai manter essa presença massiva de atividades de escuta, por exemplo, mas entendendo que a língua não é um conjunto de frases. Então, eu não vou falar eu gosto de leite, eu gosto de café, eu não gosto de leite, eu não gosto de café. Você gosta de leite, você gosta de café, mas eu vou usar a língua num conjunto de situações, num conjunto de eventos comunicativos. Então, não é tão útil assim eu aprender a falar eu gosto de café, você gosta de café, ele gosta de café, mas eu saber pedir café numa lanchonete, por exemplo. Então, a gente vai ter uma ênfase nos significados, na semântica e na pragmática da língua, no saber fazer com a língua. Então, a gente tem um objetivo funcional, uma abordagem em espiral, ou seja, eu vou passar pelas mesmas situações mais de uma vez ao longo do meu processo de aprendizagem, mas de forma cada vez mais profunda. Eu vou dificultar cada vez mais quando eu passar de novo por esse tipo de situação. Uma atenção à adequação da língua às situações e o desenvolvimento, então, de competência pragmática estratégica. Então, não basta que eu comunique. Se eu for falar com um juiz e eu não usar os marcadores de formalidade e de respeito que existem em todas as línguas, eu usei o caso do judiciário, porque em português é um dos poucos casos em que é obrigatório no Brasil inteiro a gente usar índices de formalidade e respeito. Não importa tanto a máxima do importante é se comunicar. Porque se eu falo com o juiz, não, velho, lógico que eu não fiz isso, eu vou ter problemas. Eu certamente terei problemas. Eu terei conseguido comunicar? Sim. Mas é melhor que eu fale de outra forma, né? E a abordagem comunicativa, então, vai olhar para isso, vai privilegiar um material autêntico, ou seja, aquele material que é produzido na sociedade em que a língua que eu quero aprender é falada por falantes daquela língua e que circulam naquele universo sociocultural, pensando em situações reais de uso e variados gêneros textuais. A gente tem a dificuldade imediata, que é a dificuldade de material autêntico, principalmente para os níveis iniciais, especialmente na era pré-internet e Netflix. Um foco em desenvolver o vocabulário passivo. Então, eu vou aprender vocabulário, mas eu vou aprender vocabulário por contato com a língua. Algumas coisas eu vou reforçar, olhar mais para elas, praticar mais, etc. Mas muitas das coisas eu vou aprender por ter tido contato. Junto com a abordagem comunicativa, nasce também uma orientação para objetivos específicos. Então, se eu tenho uma realidade de eu vou viajar para o Congo. Então, eu vou aprender aquilo que eu preciso para a minha viagem. Se eu vou viajar a turismo, eu vou aprender as situações turísticas. Se eu vou viajar a trabalho numa missão de negócios, eu vou trabalhar principalmente com as situações com as quais eu vou me deparar. Reuniões, chamadas telefônicas ou videochamadas, etc. É uma abordagem centrada no aluno, então nas necessidades do aluno, mas também nas técnicas a partir das quais aquele aluno consegue aprender. E aqui, nesse finzinho, quando a gente começa a falar de objetivos específicos, abordagem centrada no aluno, etc., a gente percebe que com a abordagem comunicativa já começa a se formar o que vai ser a contemporaneidade, que não existe uma abordagem única, mas o que muitas pessoas vão chamar de pós-método.
cada professor usa uma variedade de métodos e de princípios que são úteis para trabalhar com seus alunos especificamente, ou grupos específicos, ou para trabalhar um argumento específico, etc. A principal crítica que se faz à abordagem comunicativa é o fato de que ela, às vezes, compartimentaliza muito e de que as situações, as funções, nem sempre estão vinculadas à realidade física. Eu explico. Se eu estudei numa abordagem primordialmente comunicativa, eu vou aprender a ir na loja comprar roupa. E quando eu aprender a ir na loja comprar roupa, eu vou aprender a falar tamanho de roupa, tá pequeno, tá grande, gosto, não gosto, é caro ou tá barato, vou levar esse, quero pagar, não vou levar esse, obrigada, não preciso de atendimento. Ou, tem essa daqui, mas em outra cor. Eu vou aprender a falar esse tipo de coisa. Mas pode acontecer de eu precisar discordar da vendedora sobre, sei lá, a situação política, as eleições. Pode acontecer. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Eu evito falar de política com pessoas que eu não conheço na rua, mas já me aconteceu em diversas situações no Brasil, em períodos eleitorais ou em períodos de mais convulsão política, de falar sobre o assunto com quase qualquer pessoa. E aí, na aula, se eu estou em outro país e isso me acontece, ou se eu sou uma pessoa estrangeira que veio morar no Brasil e aprendeu português como L2, na loja de roupa eu só aprendi a falar da roupa, eu não aprendi a discutir política. E, em geral, a abordagem comunicativa também, ela prepara pouco o aluno para aquilo que dá errado. Então, vamos supor, eu vou ensinar o aluno a pegar um avião, mas eu não vou ensiná-lo a ir no guichê e falar a minha passagem está errada. Ou a chegar num país e falar a minha bagagem não chegou, e agora? Eu quero os meus direitos. Enfim, então é uma abordagem que traz diversas vantagens para o ensino e para a aprendizagem de línguas adicionais, mas compartimentaliza excessivamente, criando um mundo pragmático que é uma imagem de situações reais de vida que são ideais e que não correspondem necessariamente à realidade. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? A abordagem comunicativa, ao invés dela repetir padrões como na abordagem audiolingual, eu vou então aprender na primeira unidade a falar meu nome, a me apresentar, a pedir o nome das outras pessoas e falar o meu, a perguntar e dizer onde estão as pessoas e os lugares, a cumprimentar as pessoas formalmente e a me apresentar formalmente, etc. Então a gente vê que o foco muda. Eu não repito padrões, né? Aqui à direita a gente tem a abordagem audiolingual de novo para a gente ver a diferença, né? Na abordagem audiolingual estou fazendo a mesma coisa, apresentando pessoas, mas eu estou focando na forma. E aí, hoje em dia, a gente vive o que alguns teóricos chamam de pós-método. Que quer dizer o quê? A gente dá mais importância ao método do que deveria, porque alguns métodos funcionam para algumas pessoas em algumas situações, outros não funcionam para outras pessoas e outras situações. Nem sempre é a metodologia responsável pelo fracasso ou pela aprendizagem. Em geral, alunos motivados aprendem. Alunos desmotivados podem aprender. Acontece. Mas pode acontecer também de não aprender, né? Uma valorização da autonomia do professor e aí outras possibilidades didáticas, como é a possibilidade, por exemplo, da aprendizagem baseada em projetos e tarefas. Eu não vou tanto aprender a partir de conteúdos
que o professor montou, mas eu vou aprender fazendo. Eu preciso, sei lá, vou fazer um podcast sobre literatura brasileira contemporânea que eu quero divulgar na Itália. E essa vai ser a minha tarefa de aprendizagem. Vou aprender italiano enquanto eu faço isso, com as intervenções que o professor julgar necessárias. Então, talvez fazendo isso, eu precise de uma aula sobre escrita de roteiro. E nessa aula sobre escrita de roteiro, talvez eu precise trabalhar conectivos. Talvez eu precise de um módulo para falar de pronúncia, etc. Mas o foco é essa tarefa que eu preciso fazer. E existe também uma proposta de pedagogia crítica e ecletismo inteligente. Ou seja, eu vou usar todas as abordagens que já existiram e que existirão a segundo da realidade minha, da minha turma, do que a gente está aprendendo, ensinando, do tempo que a gente tem, dos recursos materiais que a gente tem, etc. Imagino que quem já trabalha com ensino de língua adicional já percebeu que existem coisas que funcionam maravilhosamente com alguns grupos e coisas que funcionam muito mal com outros, né? Então, hoje em dia, existe uma tranquilidade maior em entender que, se algo não funcionou para um grupo, não quer dizer nem que o professor é ruim, necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente o professor é ruim. Ou o grupo é ruim, ou a abordagem é ruim, mas é inadequado. Então, a gente pode procurar outra coisa. Fizemos toda essa tour pelas abordagens de ensino e pelos métodos de ensino para a gente perceber que a tradução ela foi ficando para trás, né? Ela já foi o principal método, a principal abordagem de ensino de língua e a partir do momento em que a abordagem direta diz é importante ter contato com a língua que eu quero aprender e só com ela, a tradução é jogada para escanteio, mas para escanteio mesmo. Ela não é, a bola da tradução não é furada, rasgada, ela não é mandada para fora do estádio, porque ela permanece como uma prática muito frequente na abordagem para a leitura, ou seja, em todo aquele grupo de pessoas que vai estudar uma língua estrangeira num aspecto mais instrumental. E o pós-método que diz, mas agora você pode fazer o que você quiser, basicamente, a partir da perda de importância de escolha de uma abordagem específica, a tradução começa a voltar para o ensino de línguas adicionais. Por isso que eu estou chamando isso de a tradução reabilitada no ensino de línguas adicionais. Porque se não existe uma abordagem obrigatória, uma abordagem melhor, uma única abordagem que funciona, então também não existe tarefa, prática, exercício, abordagem proibida, né? Aqui a gente vai falar, então, de alguns pressupostos teóricos que embasam a presença da tradução na sala de aula de língua adicional e, principalmente, a sua reabilitação. Eu ainda não fiz, mas eu vou fazer um drive para fazer uma biblioteca de textos teóricos sobre tradução pedagógica e de forma mais geral, tradução e ensino-aprendizagem de línguas adicionais. Eu estou falando em tradução e aprendizagem, principalmente, e não estou usando o termo tradução pedagógica, porque eu estou entendendo essa relação entre tradução e ensino-aprendizagem de línguas de uma forma um pouco mais ampla. A tradução pedagógica, ela é o uso da tradução para o aprendizado de uma língua adicional. Mas a tradução não precisa ser necessariamente, no meu ponto de vista e de outros teóricos, ela não precisa ser um instrumento necessariamente. Ela pode ser também o meu objeto de estudo. Ela pode ser a competência que eu quero desenvolver. Para Garcia Medal, por exemplo, a prática da tradução ela pode estar presente na sala de aula por pelo menos 4 motivos. Com uma habilidade intelectual autossuficiente,
falar uma língua e se comunicar com as pessoas faz parte da natureza humana. E faz parte da natureza humana, a partir do momento que você aprende outra língua, você precisa comunicar com outras pessoas, traduzir. Eu acho que é muito natural, mesmo quem não teve incentivo de professor, etc., para praticar tradução. É muito comum que tenha traduzido no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, ou que continue a traduzir. Dou um exemplo de muito comum, ou que pelo menos era muito comum na minha adolescência, porque com tanta, não tinha tantos sites de tradução de língua, de tradução de música. Então você ouvia uma música, gostava da música, e aí você mesmo traduzia porque você queria entender o que estava dizendo ali. E às vezes você não tinha um nível suficiente de proficiência na língua para entender, mas tinha dicionário, eu já tinha Google, etc. Então você conseguia, não tinha o Google Tradutor ainda, mas você conseguia traduzir para aí então entender o que a música queria dizer. Então, isso não é uma atividade necessariamente didática, é uma coisa que adolescentes da minha geração faziam o tempo todo. Porque é uma habilidade intelectual, porque dava vontade, porque é uma forma de ter acesso a algo que eu não entendo de primeira, não entendo lendo em uma língua adicional, mas se eu traduzo, eu consigo entender. A tradução ela pode ser também um instrumento para avaliar a competência comunicativa em L2, em L1, ou seja, eu posso, a partir de como meus alunos traduzem, entender em português como está a competência comunicativa deles em italiano, por exemplo, em francês, por exemplo. A tradução também é um corpus precioso para o estudo linguístico contrastivo, e aqui a gente precisa voltar um pouco e dizer que, a partir de agora, quando eu falo em estudo linguístico contrastivo, eu não estou falando numa perspectiva behaviorista, então não estou falando em, eu vou comparar duas línguas para prevenir e evitar erros, para prever e evitar erros. Eu vou comparar as línguas porque isso pode ser um processo reflexivo interessante para a minha formação, para a formação dos meus alunos, porque isso pode ser uma atividade de metalinguagem e também porque isso pode ajudá-lo a tomar consciência sobre pontos em que a língua 2 é diferente da língua 1. E isso pode me ajudar também a prever erros, mas não mais a prever erros do tipo você está proibido de cometer erros, senão você vai repeti-lo sempre, mas prever erros do tipo, essa é uma coisa difícil para falantes do português e uma atividade de tradução pode me ajudar a fazer com que meus alunos tomem consciência de como é a organização gramatical diferente desse determinado assunto. Dei o exemplo dos partitivos, mas a gente pode dar um exemplo também para quem dá aula de francês e de italiano, por exemplo, de pronomes duplos. Pronomes duplos são altamente produtivos em italiano e em francês, altamente produtivos. E absolutamente inexistentes em português contemporâneo. Eles existem em português antigo, a gente vê textos escritos ainda, como, sei lá, ao invés de dizer ele me deu o livro, ele modeu, né? Isso existe na história da nossa língua, mas na prática contemporânea absolutamente não existe. Então, às vezes, um exercício de tradução pode me ajudar a revelar de uma forma mais consciente, a trazer para uma superfície sobre a qual os alunos conseguem trabalhar melhor essa diferença. Ao invés de só falar, aprende aí o pronomes duplos. Se eu traduzo, eu percebo como a produtividade desses pronomes duplos é muito diferente em italiano e em francês, por exemplo, do que em português. E por fim, a tradução ela pode ser também um instrumento didático pedagógico da língua 1 e da língua 2. Então, ela pode ser um instrumento de aprendizagem. Então, tudo isso para dizer, tradução é uma ferramenta pedagógica? Sim, mas não só.
A Emília Di Martino, por exemplo, vai dizer que a prática tradutória permite criar um ambiente de aprendizagem comunicativa e é uma oportunidade para o desenvolvimento da competência intercultural, além do domínio lexical e gramatical. Ela usa um termo que é o círculo virtuoso da tradução para o complexo de operações necessárias para efetuar uma tradução de uma língua a outra. Então, além das habilidades linguísticas de recepção e de produção, também são ativadas e aperfeiçoadas a consciência de mundo e das culturas envolvidas nos textos a traduzir. Então, aqui a gente já está extrapolando muito a questão da tradução como um instrumento pedagógico, que é sim uma questão importante, mas dizer que além de ser um instrumento pedagógico de uma língua, a tradução pode ser um instrumento pedagógico de conhecimento de mundo, de competência intercultural, de conseguir olhar para as diferenças culturais e as diferenças interpessoais de outra forma, porque a tradução faz esse tipo de ponte entre culturas e entre pessoas. Quando eu quero traduzir algo, eu preciso, evidentemente, entender o que eu quero traduzir e produzir um segundo texto, seja uma interpretação oral ou uma tradução escrita. Aqui, quando eu estou falando de tradução, podem entender como tradução e interpretação tudo junto, tá? Eu não estou falando só da tradução escrita. Se eu preciso fazer uma interpretação, eu preciso ouvir, entender e preciso produzir. Então, eu também ativo as minhas habilidades de produção na L1. E, além disso, eu preciso estar atenta para essa diferença cultural, né? Então, a gente está falando de um desenvolvimento de pessoas que estejam mais abertas às diferenças culturais, que estejam mais abertas à alteridade e que saibam fazer a ponte entre culturas. E, por fim, o Balboni vai acrescentar à lista de habilidades de produção e de recepção as habilidades de manipulação de textos. O Balboni vai usar esse termo de 4+1, justamente para não jogar fora o texto, esse termo que é conhecidíssimo, né? De 4 habilidades ou 4 competências. Ele não vai chamar de 5 competências, ele vai chamar de 4+1. Também porque desse +1 fazem parte as outras 4. Que ele chama, então, da competência de manipulação de textos. Então, além de saber compreender auditivamente, compreender por escrito, produzir oralmente e produzir por escrito, eu preciso conseguir, então, manipular textos. E isso é algo que a gente faz o tempo todo na nossa língua e em outras línguas. Essas habilidades de manipulação de textos, elas podem integrar vários eixos e elas podem ser intra- ou interlinguísticas. Uma manipulação de textos interlinguística é, por exemplo, uma tradução consecutiva. Uma pessoa fala, eu ouço na minha L2, por exemplo, depois que eu ouço na L2, eu vou falar na minha L1. Isso é uma manipulação de textos interlinguística. Eu não estou criando um texto, não estou produzindo um texto, mas também não deixo de estar produzindo um texto, eu estou manipulando esse primeiro texto que eu ouvi. Mas pode ser também uma atividade intralinguística de manipulação de texto, tomar notas. Eu estou vendo que alguns de vocês estão tomando notas e isso que vocês estão fazendo é uma habilidade intralinguística de manipulação. Vocês estão pegando esse texto que eu estou falando e parcialmente o texto que vocês estão vendo também. Então, vocês estão com a habilidade de compreensão, tanto oral como escrita, ativada, e vocês usam essa ativação para produzir algo que é próximo desse texto que eu estou falando, mais do texto que vocês estão vendo, mas é diferente. Então, vocês estão manipulando isso e transformando em notas. Que podem depois virar um resumo, que podem virar anotações para uma aula, enfim, né? Então, o Balboni vai olhar para as habilidades e ele vai dizer, tá, mas a gente não faz só ouve,
só fala, só escreve e só lê. Dependendo da atividade que a gente está fazendo, a gente vai fazer tudo isso ao mesmo tempo e a gente vai, então, manipular os textos. E aí, na visão do Balboni, essas habilidades elas precisam ser também desenvolvidas. Não só a habilidade de produzir texto, mas também as habilidades de manipular texto. E ser desenvolvidas tanto, né, que se a gente pensa no ensino geral, tá? Não estou dizendo que é função da aula de língua adicional fazer isso. Mas se a gente pensa no desenvolvimento de uma criança, um adolescente que está na escola básica, é fundamental para essa criança, para esse adolescente, saber manipular textos em português. E a aula de língua adicional pode ajudar com isso. Por que não? Porque se eu tenho que, por exemplo, fazer o resumo de um livro, eu posso fazer um resumo do livro na língua adicional que eu estou aprendendo. Mas eu também posso fazer esse resumo de livro na minha língua 1 para eu colocar na internet, por exemplo. Eu posso colocar aquilo que eu li, sei lá, na Wikipédia e aumentar o conhecimento disponível na minha língua 1 sobre o que eu li na L2. Enfim. Então, para o Balboni, a tradução não é só uma possibilidade pedagógica, ela é também, dentro desse conjunto da habilidade de manipulação de textos, ela é uma competência que deve ser trabalhada. Eu fiz uma pesquisa, né? Aqui a gente fez então um breve momento de reflexão teórica sobre a tradução na contemporaneidade, porque a gente vê então que para a linguística aplicada, para quem se ocupa de didática de línguas adicionais, se a pessoa é minimamente ativa na comunidade acadêmica, lê uns artigos, etc., já passou a época de condenar a tradução, né? Aqui eu trouxe a perspectiva de 3 teóricos para a gente começar a falar a respeito, mas a gente vai ver outras teorias nas próximas aulas e mais algumas atividades práticas também. Mas é verdade que isso é algo que aconteceu no campo teórico, né? Eu fiz uma pesquisa no ano passado para entender então se essa mudança no campo teórico, ela chegou na prática. Esse ano eu vou fazer uma parte dessa pesquisa de entender se essa mudança teórica chegou na prática a partir de entrevistas com professores em formação de línguas adicionais. Então, o que eu coloquei na lista de presença já é um pouco para o meu TCC, gente. Não é para o meu TCC, mas é sim para a minha pesquisa um pouco. Então, por favor, respondam. Tudo bem se não quiserem responder discursivamente, mas respondam pelo menos a parte de múltipla escolha. Mas no ano passado eu fiz uma outra parte dessa pesquisa, que era olhar para os livros didáticos de italiano, os livros didáticos de italiano mais usados no Brasil. Tem uma palestra sobre isso que está disponível no YouTube, eu posso mandar o link para vocês, se vocês quiserem, mas eu trouxe só um resumo do resumo do resumo do que eu vi, que a tradução. O que vocês imaginam? Que os livros mudaram radicalmente, passaram a incorporar a atividade de tradução ou não? Mais ou menos? A verdade é que para o italiano nada mudou, ou quase nada mudou. A gente tem, por exemplo, esse livro, eu acho bem particular, ele é de 2020, então é bem recente, e um dos autores é o Balboni, aquele que a gente acabou de falar, que teoriza a tradução como parte de uma grande habilidade de manipulação de textos. No livro dele, tem várias coisas muito interessantes, várias atividades que querem dar autonomia para o estudante ser um pesquisador e ser responsável pela própria aprendizagem. Então, tem, por exemplo, vamos aprender a usar o dicionário. Então, aqui tem um dicionário e explica, SM quer dizer substantivo masculino, etc, etc. Mas tem tradução no livro do Balboni? Não tem.
E olha que em 2020, falar de aprender a usar dicionário, lógico, é importante, não estou dizendo que não. Mas não é importante falar de aprender a usar tradutor automático? Quem foi meu aluno sabe que a gente faz aula de aprender a usar tradutor automático. É isso, gente. Ferramentas são essas, as pessoas vão usar. É melhor a gente entender que elas vão usar e auxiliar um uso crítico, um uso reflexivo, uma possibilidade de conferir em outras fontes, do que condenar, né? Então, no livro do Balboni, por mais que ele fale um monte sobre tradução, não existe nenhuma atividade de tradução, mesmo havendo atividades que falam de ferramentas. Outro livro bem particular, e pode falar, Luísa. Opa, eu ia comentar justamente agora o que a Jéssica falou ali no chat, né? Acho que tem uma questão muito econômica, né? Dos livros didáticos, de ter um livro que você acaba usando em vários países e que é muito mais fácil ter tudo em uma só língua, e aí o professor que, enfim, acaba fazendo, né, a tradução. Pelo menos o que Sim, eu vejo que pode ser um dos motivos, né? É muito mais fácil, muito mais econômico fazer direto na língua. com certeza. E tem um segundo fator que influencia isso também, que é o fato de que poderiam ser propostas atividades de tradução, por exemplo, mas aí não poderia ter a resposta, porque duvido que eles fossem fazer resposta em, sei lá, para a gente chutar baixo, vamos dizer 10 línguas. Para ser justo, teriam que fazer em mais de 100, mas né, não iam fazer a resposta em mais de 10 línguas, e aí isso ficaria a cargo do professor. E é verdade que a realidade de professores de línguas adicionais muitas vezes é a realidade de instrutores, né, não de professores, especialmente nas escolas, nos cursinhos de idiomas. Os cursinhos costumam ter a própria metodologia, o próprio material didático, e o professor tem um roteiro do que ele precisa fazer e ele não tem autonomia. Então, isso também certamente complica, porque se fosse para ter atividades de tradução, especialmente se a gente fala, por exemplo, de tradução literária, não tem como dizer que tem uma resposta certa que o professor vai lá corrigir, né? Precisa de uma autonomia ali, porque os estudantes vão ser autônomos, vão dar respostas diferentes, etc. E o que vai acontecer vai ser uma atividade de socialização, comentário. Mas com certeza existem fatores econômicos centrais que impactam nisso. Também o fato especialmente em italiano, mas em outras línguas também, que essas editoras elas têm manuais que fazem sucesso desde quando a abordagem comunicativa se consolidou e eles vão só atualizar minimamente. Então, se eu tinha uma atividade com Orkut, eu tirei a atividade com Orkut nos anos 10 e coloquei Facebook. E aí, se eu for reeditar esse livro, eu vou tirar Facebook e vou colocar Instagram ou TikTok. É verdade. Dei um exemplo esdrúxulo, mas é um exemplo real. Esse livro é muito particular, o novíssimo projeto, vocês estão vendo, novíssimo, porque tinha o projeto, depois do projeto teve o novo projeto, e agora a gente está no novíssimo projeto, então, que é um livro novíssimo, de 2021, e que pensa, ele faz um livro global, pensado para vários países, mas um suplemento para diversas outras línguas-fonte. Então, eu estou pensando em, vou ensinar italiano para alunos alemães, então tem o suplemento alemão. Vou ensinar italiano para alunos chineses, então tem o suplemento em chinês. E, em particular, para a China existe, né, porque é uma porcentagem considerável da população mundial e existe um boom no ensino de idiomas estrangeiros, etc. Para a China, em particular, existem muitos materiais específicos, tanto porque o público é vasto, quanto porque tem investimento, quanto porque é uma língua bastante distante das línguas germânicas, das línguas neolatinas, etc., né?
Mas aí, então eu estou dizendo porque tem esse suplemento para chinês, por exemplo, mas também tem esse suplemento para português. E aqui eu preciso dizer que quem fez esse suplemento foi o Rafael Ferreira, que é professor da Universidade Federal do Ceará. Meu amigo, eu já apresentei um trabalho em que eu detonava esse livro na frente dele, sem saber quem era, que gafe. Mas aqui dizendo que não é o Rafael Ferreira que fez isso, mas uma Nossa, mulher ficou proposta da feia. editora. Oi, Maria. Acho que não era. Mas uma proposta da editora, né, de suplemento para línguas diferentes, que os tradutores têm que adaptar para a própria língua e não adaptar a didática, adaptar o tipo de conteúdo que vai ter, etc. E aí é muito curioso, porque eles falam que vai ter a explicação de todas as palavras, notas gramaticais e um glossário em ordem alfabética. É curioso que eles falem de explicação, porque é o que tem é a tradução, não é uma explicação. E não é erro do Rafael, tá? Eu conferi em outras línguas, tá sempre explicação. E aí é muito peculiar, porque tem a tradução de várias coisas que talvez não fossem necessárias. Farmacia, farmácia, telefona, telefone, Corriere, e aparecem todas as palavras, inclusive os nomes próprios. Corriere della Sera, que é o nome de um jornal. Tá lá. Corriere della Sera. E é surreal, porque não existe nenhuma atividade de tradução no corpo do livro, que é o que os alunos de fato vão olhar, o manual do estudante, o livro texto, o livro didático, o livro principal, enfim, como a gente queira chamar. Mas aí tem o suplemento, e o suplemento ele é uma tradução literal, não tem um ponto de reflexão, nada. Inclusive, para português europeu, né, a gente tem aqui treine. É muito mais perto do português brasileiro a palavra italiana treine do que a palavra do português europeu comboios, né? Além disso, as palavras, como elas estão traduzidas sempre no contexto, fazendo referência à unidade do livro didático, elas estão traduzidas sempre com apenas um significado, uma acepção. O que pode, inclusive, né, eu acho, é, aumentar as chances de que os alunos tenham uma compreensão muito limitada de certos termos e achem que a tradução literal vai funcionar sempre. E aí, eu acho, isso me surpreendeu bastante, a pesquisa que eu fiz com os livros didáticos de italiano, porque eu pensei, os livros não vão falar de tradução, não vai ter nada. Eu trabalho com esses livros há um tempão, mas de fato não trabalhava olhando para esse aspecto. Eu achei que só não fosse ter. E na verdade tem coisas próximas da tradução, pelo menos, em quase todos os livros. Só é feito de uma forma completamente acrítica e que não tem relação com as últimas pesquisas. O Novo Expresso, de novo, era o Expresso, e aí fizeram a reedição chamada Novo Expresso. Ele é muito peculiar também porque ele vai condenar a tradução. Ele vai dizer não, não traduza porque traduzir é contraproducente para o nosso método e pode ser muitas vezes limitador e errado. Ele diz isso. Mas ele também coloca na primeira página de cada unidade esse vocabulário expresso que, segundo instruções do próprio manual do professor, é para o aluno colocar a própria tradução das palavras principais que vão ser usadas. Então ele diz, não traduzam. Eu vou colocar aqui uma coisa para vocês traduzirem. Não faz o menor sentido. Né? Isso, essa pesquisa toda com os livros didáticos mostrou que a reabilitação da tradução feita na linguística aplicada não é que ela não tem reflexo nenhum nos livros didáticos. Os livros didáticos falam de tradução, mas não é com o embasamento teórico reflexivo que a gente viu aqui. É um pouco aleatório para dizer que tem, às vezes eu não entendo. Esse Novo Expresso, por exemplo, eu não entendo porque eu tenho essa atividade. Às vezes eu acho que sobrou espaço na página. Então a gente vai colocar isso. Sei lá. Então a tradução aparece nos manuais, ainda que não sistematicamente, ainda que de forma contraditória. Ela raramente aparece como habilidade a ser desenvolvida. Ela vai aparecer como habilidade a ser desenvolvida nos materiais que eu analisei, só no Dire Fare Partire, que é um material desenvolvido no Brasil
pela USP, pela Paula Batini, que é uma professora da USP. Então, que está num outro contexto de reflexão teórica, né? Ainda assim, quando ela aparece com uma habilidade a ser desenvolvida, o material não propõe atividades para desenvolvê-la, e ela aparece majoritariamente como ferramenta para compreensão e memorização do vocabulário, pontualmente como ferramenta de análise contrastiva e previsão dos erros. Então, a gente vê que o que mudou, teoricamente, na reflexão da linguística aplicada, se mudou na sala de aula, e isso é o que eu estou pesquisando esse ano, não mudou a partir dos livros. Então, não mudou nas salas de aula em que os professores não têm autonomia para propor atividades, em que os professores têm que seguir um roteiro certinho, não ir para longe do livro, etc. A gente sabe que os livros didáticos balizam muitas aulas, mesmo nos contextos em que os professores têm autonomia, porque às vezes são professores de informação que não se sentem tão confortáveis para propor atividades próprias, ou porque ganham mal, precisam trabalhar 10 horas no dia, então não dá tempo de preparar a atividade, vão recorrer ao livro. Então, seria importante para que esse cenário mudasse que realmente os manuais didáticos também incorporassem essas mudanças. Além disso, os materiais didáticos, em particular produzidos na Itália, eles parecem considerar as línguas diferentes como sistemas monolíngues, monoculturais, como sistemas estanques que não se comunicam, porque eles condenam a tradução, então estão dizendo que, basicamente, uma língua não pode contaminar a outra língua. Isso é um discurso ultrapassadíssimo, behaviorista. Houve uma mudança já mais antiga no quadro comum europeu de referência para as línguas. Acho que quem trabalha principalmente com testes de proficiência já ouviu falar do quadro comum europeu. Não é, digamos, um documento, não é sempre o documento mais atualizado em termos reflexivos, mas a gente não pode negar a importância dele para o ensino de línguas, para o desenvolvimento de testes de proficiência, etc. E no quadro comum, na versão de 2001, a tradução apareceu. Já faz bastante tempo, né? Já tem 23 anos, então os materiais didáticos já poderiam ter se atualizado. Aqui eu trouxe um trecho só. O quadro comum não vai falar das habilidades de manipulação de textos, como fala o Balboni, mas vai dizer algo parecido. Vai falar que a gente tem a recepção e a produção, mas a gente tem também a mediação. E aí a gente entende, né? Um quadro comum europeu de referência para as línguas, reeditado, atualizado, etc., em 2000, que deve ser mais ou menos a época em que se agravam as crises migratórias, etc. Então, esse reflexo, o aparecimento da mediação aí no quadro comum europeu, não é desvinculado da realidade sociopolítica e econômica de migrações e de ter que lidar com um contingente de pessoas que chegam na Europa e não falam as línguas daqueles territórios, né? Então, é assim que aparece, então, a habilidade de mediação, entendendo que a tradução vai tornar a comunicação possível entre pessoas que não podem, por qualquer razão, comunicar diretamente. E aí vão aparecer várias atividades de mediação, não só a tradução, mas a interpretação, a paráfrase, o resumo, a recensão, fornecem a terceiros uma reformulação do texto de origem, ao qual estes não têm acesso direto. As atividades linguísticas de mediação, ao reprocessarem um texto já existente, ocupam um lugar importante no funcionamento linguístico normal das nossas sociedades. E aí eu acho peculiar que, mesmo com uma alteração no quadro comum de referência para o ensino de línguas, não tenha chegado essa grande mudança, por exemplo, nos materiais didáticos de italiano. Confesso que eu só estudei mesmo esse aspecto nos materiais didáticos de italiano. Se alguém tiver estudado em outras línguas, pode ficar à vontade para falar a respeito.
Resumidamente, então, retomando o que a gente falou hoje, a tradução ela foi já a principal forma de aprendizado de línguas, mas foi jogada para escanteio a partir do momento em que surgiu a abordagem direta e permaneceu lá até que várias críticas começaram a ser feitas aos métodos como um todo e a escolha de um método como algo fundamental para a aprendizagem. A partir do momento em que a gente chega no entendimento da era pós-método, de que é possível mesclar abordagens diferentes, escolher abordagens diferentes para grupos diferentes, para objetivos diferentes, etc., a tradução ela passa a ser uma atividade válida por si mesma e não só, como também uma competência a ser desenvolvida, um instrumento para avaliar a competência comunicativa, um corpus para o estudo linguístico contrastivo, aqui retomando o que a Garcia Medal disse, permite também a possibilidade de aprendizado comunicativo e aparece como uma oportunidade para desenvolvimento da competência intercultural, do domínio lexical e gramatical. Então, ela é uma ferramenta para aprendizagem, ela é um objetivo em si mesma, pode ser um objetivo em si mesma, e pode permitir um desenvolvimento não apenas linguístico, não apenas na língua adicional, como também na L1, é importante dizer, e um desenvolvimento não apenas linguístico, como também um desenvolvimento intelectual, de forma geral, e um desenvolvimento humano, intercultural. Além disso, a tradução pode permitir algo que não deve ser negligenciado, embora a gente não tenha falado quase disso ao longo dessa aula, que é o entendimento. Então, não tem, ao contrário do que preconizava, por exemplo, a abordagem direta, não tem problema, especialmente nos níveis iniciais, eu traduzir algo que eu disse numa língua adicional para me fazer entender, porque né, a gente sabe que o sucesso da comunicação entre professor e alunos é fundamental para abaixar o filtro afetivo, para permitir a aprendizagem, permitir a compreensão. Então, também por isso, a tradução não deve ser condenada. A gente falou só de tradução, mas eu faço um último parênteses para dizer que é óbvio que eu não estou dizendo que a tradução vai resolver todos os problemas e que a única competência que a gente tem que desenvolver ou a única ferramenta pedagógica. Esse é um curso que vai olhar especificamente para a tradução, mas eu estou dizendo aqui que ela pode fazer parte das competências que a gente quer desenvolver e ela pode fazer parte das ferramentas que a gente usa para desenvolver essas competências. De forma alguma, eu quero dizer que a gente precisa voltar para a abordagem da tradução e da gramática, tá? Espero que isso tenha ficado claro já no início, mas se não ficou, que fique agora. Eu vou passar as referências que vocês podem consultar depois, mas eu vou fazer uma pasta no Drive, porque aí eu coloco mais textos também, não necessariamente os que a gente discutiu hoje, para servir também como uma biblioteca. Gente, da minha parte era isso. Agradeço imensamente a presença de vocês e também a quem ficou com a câmera ligada. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, a gente ainda tem tempinho, fiquem à vontade. Luísa, A gente ia falar demais, mas vamos lá. pode falar, por favor. No começo a gente estava comentando, você estava falando da dor de cabeça, né? De passar a aula inteira lá de japonês. E eu senti isso também, porque eu fiz intercâmbio na França. E era isso. No começo era dor de cabeça todos os dias. E recentemente eu fiz um curso que falava um pouco mais de ciência da aprendizagem, assim, em geral, não só de idiomas, mas de tudo. E eu não vou lembrar o nome, né, dos pesquisadores, depois eu posso conferir, mas tem um conceito que eles chamam de carga cognitiva. Então, quando a gente tem uma quantidade muito grande de informação que é difícil de processar, é justamente isso que acontece, é dor de cabeça, é como se o cérebro desse pane mesmo, né? E esse meu professor falava muito disso, de não, a gente não condenar a tradução, porque
no começo ela pode, né, fases iniciais de aprendizado, ela ajuda a reduzir essa carga. E aí você não vai estar saindo da aula com a cabeça explodindo, né? Vai ficar um pouquinho mais fácil de lidar. Mas eu vou procurar ver a referência de quem que fala de carga cognitiva, porque eu não lembro agora. Obrigada, Luísa. Imagina, Se quiser me agradeço. mandar o texto também, depois eu coloco no Drive que eu vou criar. E você me lembrou, eu ia esquecer, você me lembrou de compartilhar, então, o resultado da enquete da lista de presença. Então, aqui a gente pode ver que eu acho que o cenário está sim mudando, pelo menos em quem está entre quem está em contato com a universidade, seja fazendo uma graduação ou quem já fez uma graduação, porque a gente sabe também que nem todos os professores de línguas adicionais passam por uma universidade, né? Então, na primeira pergunta, 53% ainda não leciona, mas quem leciona, 32% usa a tradução e 14% não usa. 53% acredita que a tradução seja uma competência a ser desenvolvida e 46% não lecionam, ninguém disse que não. Lógico, né, gente? Nesse cenário desse curso, era de se esperar uma resposta do tipo mesmo, até para não ficar mal com a professora, né? Depois, como estudante de línguas adicionais, a tradução fez parte do seu percurso de aprendizagem um pouco para 25% das pessoas, não fez parte para 7%, fez parte de forma considerável para 40%, quase, e mais ou menos para 28%. E, por fim, como estudante, você nota ou notou resistência de docentes em relação à prática da tradução como ferramenta da aprendizagem. Uma forte resistência para 14%, uma resistência moderada para 25%, então isso aqui junto já é 40% praticamente dos professores que têm resistência. 28% não falam sobre o assunto nem propõem atividades de tradução e 32% são entusiastas da tradução como ferramenta pedagógica. Eu acho que isso nos mostra mais do que as outras perguntas qual é a realidade que a gente está vivendo, né? A gente tem, então, uma fatia considerável, um terço dos professores que é entusiasta da tradução como ferramenta pedagógica. É importante dizer que a gente está fazendo esse curso, por mais que aberto à comunidade em geral, esse é um curso que nasce de um projeto da UFSC, e a UFSC tem uma pós-graduação em estudos da tradução. Então, a maior parte dos inscritos eram da UFSC, com certeza isso influencia. Mas ainda assim, um terço é pouco, né? Para a gente ter. Quer dizer que a gente tem 2/3 dos professores que ou têm uma forte resistência, ou uma resistência moderada, ou absolutamente não tocam no assunto. Isso nos mostra que o que acontece com os livros didáticos não, talvez não seja tão diferente assim do que está acontecendo hoje nas salas de aula de língua adicional, ou seja, a tradução foi reabilitada pela teoria, mas ainda está longe de ser reabilitada na prática. E com isso a gente chega ao fim do nosso primeiro encontro. A gente se vê então no mesmo horário na semana que vem.